como na prática, nem sempre, a gente vai ter todo o tempo lá para coletar as informações, fazer o cálculozinho lá da alavancagem financeira, e, normalmente, essas grandes baseeiras não disponibilizam. O que a gente faz normalmente é bater o olho lá entre ROI e ROA, né? Pega o ROI e divide pelo ROA, você vai ter uma indicação efetiva do grau de alavancagem. Sempre que a gente confrontar duas variáveis, matematicamente a gente chega no grau de alavancagem. A grande questão é que existem variações na forma de calcular o retorno sobre o ativo. Algumas plataformas calculam lucro líquido sobre o ativo total, outras plataformas e alguns autores, né, indicam colocar o NOPAT ou EBIT mais despesa financeira, né, dividido pelo ativo. Né? Então, depende do autor se tem essas variações, mas tende a não ser uma variação muito grande, né, desse retorno sobre o ativo. Então, com uma proxy desse grau de alavancagem, a gente pode, tranquilamente no olho, na análise rápida, retorno sobre o PL dividido pelo retorno sobre o ativo, você tem uma indicação de grau de alavancagem, né? Nesse resultado, se quando dividir o retorno sobre o PL sobre o retorno sobre o ativo, o resultado for maior que 1, está havendo agregação de valor para o investidor, tudo mais constante. E aí, na aula de ontem, a gente abordou EVA, né? O valor econômico adicionado ao investidor. É uma métrica que parte do resultado contábil, né? Parte lá do resultado que a contabilidade reporta, o EBIT, mais o resultado operacional, né? E a partir daí ela confronta esse resultado operacional com o custo de capital da empresa, incluindo aí o capital próprio, não só as dívidas, mas também o capital próprio. Então, a gente pega lá o EBIT e subtrai do resultado da aplicação do WACC, do custo médio ponderado de capital, sobre a dívida total, o recurso total da empresa, né? Não da dívida, né? Então, tanto recurso próprio como recurso de terceiro. Então, total de origens, eu multiplico pelo WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Esse resultado eu confronto com o EBIT, né? O resultado operacional, o lucro operacional. Se o lucro operacional for superior ao custo da empresa se financiar, considerando tanto capital próprio como capital terceiro, a gente pode dizer que ela agregou o valor econômico para o acionista. Bacana? Do contrário, há uma distribuição de valor econômico para o proprietário. Então, a gente parte do pressuposto que não basta apenas a empresa ter lucro, né? A empresa precisa gerar um lucro, uma magnitude tão relevante, a ponto de conseguir honrar as dívidas, né? A remuneração da dívida e a remuneração do capital próprio. Parte do pressuposto que o investidor ele tem uma taxa mínima de atratividade, né? Uma rentabilidade mínima que ele espera receber, sob pena da empresa deixar de ser atrativa. Bacana? Então, é uma evolução, como eu disse lá, o pessoal da economia, o pessoal da controladoria, uma evolução do lucro contábil, né? A partir do pressuposto que é importante avaliar a efetiva agregação de valor, e não apenas se a margem que foi colocada nos produtos foi suficiente para cobrir todos os custos de despesa. E até trouxe um exemplozinho no slide, acho que eu não coloquei o slide, mas na aula de hoje eu coloco, assim que acabar, porque é o mesmo slide aqui que estou continuando. Você tem lá a Ambev, que divulgou o lucro, porém o lucro veio abaixo das expectativas, né? E a cotação desabou. Então, invariavelmente acontece isso no mercado, né? Surge uma boa notícia, surge um resultado, a gente acha a ação vai subir. E a ação no dia subsequente ela cai, né? Porque alguma expectativa não foi superada, não foi atingida. Bacana? E aí, na aula de hoje, a gente vai falar de um indicador que também é importante e não era exigido, né, até recentemente, as empresas não precisavam exigir, não precisavam reportar, na verdade, e aí, de tanto se demandar, as empresas têm dado um destaque grande, né, a CVM já começou alguns anos atrás, não lembro a data exata, mas ela começou a cobrar também o reporte do EBITDA, né, do lucro antes das taxas, depreciação, lucro antes da despesa financeira, tributação, depreciação e amortização, né. Deixa eu só botar aqui uma marca-texto, para ficar mais fácil. Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão ver comigo lá no semestre que vem, em finanças, né, finanças corporativas, que qualquer ativo, qualquer investimento, ele pode ser avaliado em termos de viabilidade ao se trazer a valor presente, ao pegar todo o fluxo de caixa futuro e trazer a valor presente, né? Ou seja, eu vou pegar todo o fluxo de caixa que aquele ativo potencialmente vai gerar, né? E utilizando uma taxa de desconto, eu trago tudo isso a valor presente. O montante de caixa a valor presente
Se ele superar o valor que eu aportei, que eu investi inicialmente, a gente diz que esse investimento é viável. Né? Então, eu estou colocando 100, eu vou receber 300, eu trago 300 a valor presente, utilizando a taxa de desconto. Esse 300 a valor presente tende a ser maior que o 100, então é tudo mais constante, dependendo da custo-oportunidade, evidentemente, aí a gente vai dizer que esse investimento é viável, ele é rentável para o investidor. Então, tem o teorema central em finanças, né, que qualquer investimento, qualquer ativo, ele pode ter seu valor estimado por meio de um fluxo de caixa descontado. Então, todo esse fluxo de caixa valor presente, eu vou avaliar se ele supera, se o fluxo de caixa supera o aporte inicial que foi feito na aquisição daquele ativo. Então, note, né, vocês vão ver isso mais forte no semestre que vem, mas note que quando a gente fala de avaliação de viabilidade de investimentos, quando a gente fala de avaliação de qualquer papel, né, qualquer título financeiro, né, até título tangível mesmo, né, físico, vamos dizer assim, né, uma loja que eu vou abrir, né, uma fábrica, uma fazenda, enfim. Qualquer tipo de investimento, a gente avalia a sua viabilidade pelo potencial de geração de caixa que o projeto tem, né? Então, caixa é um ponto central. Dificilmente você vai ver alguém falando em termos de avaliação de investimento, né, no potencial de lucro. Evidentemente, pessoal, que o lucro é imprescindível. Mas quando eu vou fazer a avaliação, eu transformo o lucro em caixa. Eu preciso transformar o lucro em caixa efetivo. Porque você está aportando 100, você precisa ter um capital maior que 100 no futuro. E não um lucro maior. Porque, note, lucro e caixa, todo mundo sabe que isso difere, né? O lucro, não necessariamente aquelas vendas foram recebidas naquele momento. É a questão da competência. E eu posso estar vendendo títulos podres, né? Eu posso estar vendendo com lastro de títulos podres, né? Eu estou vendendo a prazo, mas os clientes não vão pagar. Então, isso não vai se materializar em caixa. Para fins de avaliação de investimento, evidentemente que eu estou investindo em empresas que têm um lucro, é extremamente importante ter lucro, só que na minha avaliação, eu tenho que transformar de alguma forma esse lucro, né, ou os lucros projetados, em caixa. É esse caixa que traz valor presente, vai me indicar se o projeto é ou não relevante. Então, é importante que vocês notem que o caixa tem um papel muito importante, né, extremamente relevante, quando fala de avaliação de investimentos. Isso é tão verdade que, e o caixa é tão importante para as empresas, que nós temos uma demonstração específica na contabilidade por caixa, né, temos lá a DFC. Então, note, acho que eu até falei isso para vocês, né, o fator preponderante para você concluir que uma empresa quebrou ou não, não é a falta de lucro, é a falta do caixa, né? Quando é que a empresa quebra? Quando ela tem um compromisso para pagar e não tem caixa suficiente para tal, e nenhuma outra fonte de recurso, ou nenhum outro ator do mercado se disponibiliza a aportar esse recurso, a emprestar esse recurso, seja capital próprio ou capital terceiro. Então, a empresa quebra por falta do caixa. Evidentemente que período após período tendo lucro, tendo prejuízo, né, não tendo lucro, né, período após período comprando a 1 e vendendo a 50 centavos, isso vai levar a uma situação de corrosão do caixa, né? Se você pegar uma série histórica relativamente longa, o total de lucro é igual ao total de caixa, né? O lucro nada mais é que o caixa com a postergação de tempo diferente, né? Com um tempo diferente, um timing diferente. Porque na competência a gente está reconhecendo algumas despesas que não têm feito caixa imediato, né? Está reconhecendo vendas que ainda não geraram caixa, mas no final das contas o caixa vai existir. Em algum momento isso vai se refletir em caixa. Por exemplo, lá então a depreciação, né? Uma despesa não caixa. Não tem um impacto de caixa hoje, mas em algum momento vai ter, né? Porque eu estou perdendo o poder aquisitivo do ativo, o ativo está perdendo seu potencial de gerar caixa. A depreciação é justamente isso, né? Uma figura criada pela contabilidade, um produto da contabilidade, isso é um orgulho nosso, né? É efetivamente uma contribuição nossa, que sinaliza o potencial, a perda potencial de geração de caixa do ativo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o investidor, ele tem uma preocupação muito grande com o caixa potencial gerado pelos ativos, né? Tem muito investidor, quando pega uma empresa, evidentemente que ele quer ver se ela tem um ROI, né, positivo, ROA positivo, se tem uma margem líquida interessante, mas toda a atenção dele é para tentar converter toda essa informação em potencial de caixa futuro, né? Qual o potencial que essa empresa tem de gerar caixa. Bacana? Então, assim, como o caixa é importante em qualquer avaliação de viabilidade de investimentos, e como o investidor demanda essa informação, a gente foi compelido, a gente foi incentivado a criar alternativas contábeis, né,
que sinalizasse essa capacidade de geração de caixa, né? Uma vez que o principal stakeholder, né, na verdade, o shareholder, né, o acionista, ele tinha uma atenção especial, uma demanda especial por esse tipo de informação. Então, é aí que surge um indicador financeiro amplamente utilizado na análise fundamentalista, né, que é o EBITDA, né? Ou, na tradução livre, o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização, né, LAGIDA. Mas, embora tenha uma sigla em português, né, o que se tem amplamente no mercado financeiro, né, os investidores, né, a própria empresa divulgando, é o EBITDA, né, a sigla em inglês. Né? Então, é uma sigla que é uma informação que é bastante demandada pelos investidores e, consequentemente, é uma informação que tem bastante destaque quando a empresa vai lá divulgar seus resultados, né? Ela dá bastante, dependendo, evidentemente, dependendo do tipo de empresa, né? Isso não se aplica a bancos, por exemplo, mas empresas, indústria, o próprio comércio, né, as lojas online, elas dão muita ênfase a esse indicador. E é extremamente importante que a gente entenda a sua importância, entenda o que ele traz de informação e, eventualmente, até mesmo é importante que a gente domine ou tenha uma compreensão das limitações desse indicador. Então, o EBITDA, né, ele essencialmente, ele nos reporta a capacidade de geração de caixa, ou potencial de geração de caixa que a empresa tem apenas por meio da utilização dos seus ativos operacionais. Ou seja, qual é a capacidade de geração de caixa decorrente da operação. Eu não vou considerar aqui o caixa que é gerado por atividade de financiamento, né? Eu não vou desconsiderar aqui o caixa gerado por atividade de desinvestimento e vendas de imobilizado, né? A ideia aqui é considerar apenas a operação. Eu vou desconsiderar efeitos financeiros, né? Então, assim, a operação da empresa em si, qual é o potencial de geração de caixa, né? Então, veja, se uma empresa ela tem uma ampla capacidade de gerar caixa, né, o potencial enorme de geração de caixa, isso é uma boa informação para o investidor, porque na ponta o que importa para o investidor é o caixa que potencialmente é gerado pela empresa. E note, se uma empresa gradativamente, né, ao longo dos anos, numa série longitudinal, ela aumenta, ela tem essa facilidade de aumentar a sua geração de caixa pela própria operação, isso é importante ressaltar, pessoal. Eu não estou falando aqui de geração de caixa, mais uma vez, decorrente de contratar empréstimo, né? Da contratação de empréstimo, ou decorrente da venda de imobilizado. Não, é a operação, né? Faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos as despesas operacionais. Então, essa diferença, esse gap, é, evidentemente, o potencial de geração de caixa, uma vez que o lucro é caixa, né, que está sendo postergado eventualmente. Bacana? Então, se uma empresa, quando você pega uma série histórica, apresenta a situação de aumentar o EBITDA ao longo dos anos, isso nos mostra que a empresa está sendo mais eficiente, né? Está aumentando a sua capacidade de gerar caixa, de converter vendas em caixa, de converter o resultado da operação em geração de caixa. Então, é por essa questão que o indicador é tão importante, né? O teorema básico de finanças mostra que qualquer tipo de ativo, qualquer investimento deve ser avaliado ou pode ser avaliado pelo total de caixa, valor presente. E o EBITDA é uma medida importante da geração de caixa operacional da empresa. Então, é possível descobrir quanto a empresa está gerando de caixa apenas em decorrência das suas atividades operacionais, independentemente das depreciações, das amortizações, das contratações de empréstimo, vendas de imobilizados eventualmente e até mesmo da tributação. Então, é um indicador genuíno, uma aproximação genuína da capacidade da empresa gerar caixa, né? Da capacidade da empresa gerar liquidez. Bacana? Então, é um indicador que sinaliza o potencial de geração de caixa. Pessoal, isso aqui é importante, né? Ele não é o fluxo de caixa. Nós temos uma demonstração específica lá que mostra o caixa que foi gerado. Então, se eu quero ver o caixa que foi gerado pela operação, né, nesse semestre, eu vou lá no fluxo de caixa, né? Você tem lá o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de atividades de investimento e fluxo de caixa das atividades de financiamento. O EBITDA não mostra o caixa que foi gerado hoje, mas o potencial de caixa no curto prazo. Porque note, na demonstração de fluxo de caixa, é só efetivamente o que entrou de caixa. E parte daquele caixa foi operações passadas, né? Ter sido vendida e recebida naquele período. O EBITDA não. É só o potencial de caixa que a empresa apresenta no curto prazo decorrente da sua operação. Né? Parte já está em caixa hoje, mas parte vai ser recebido num período relativamente curto. Né? São os títulos a receber. Então, qual a diferença? A questão da prova aí, né? Importante.
a diferença de EBITDA e fluxo de caixa operacional lá da DFC, né? Qual a informação incremental que se tem do EBITDA frente ao fluxo de caixa da operação? Mais uma vez, caixa é importante, né? A geração de caixa para fins de avaliação do investimento. E tanto é importante que a contabilidade traz um demonstrativo específico, né? Demonstração do fluxo de caixa. Por que os investidores estão preocupados com a EBITDA se tem lá a DFC, né? E dentro da DFC se tem lá a caixa operacionais, né? A geração de caixa operacional. A questão é o time, né? A DFC traz o caixa atual, né? O que foi gerado entre o período anterior e o período atual, né? Como se o caixa se comportou em termos de aumento ou redução, evidentemente, né? E aí nessas três vertentes, né? Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. O EBITDA, ele traz a sinalização do potencial de geração de caixa, né? É por competência, né? Então, o caixa que parcialmente já está consolidado, né? Mas também um caixa que potencialmente vai vir, vai fluir para a empresa, porque já foi vendido e está lá com títulos a receber. Tranquilo? Então, ele sinaliza quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais. Pessoal, vocês entenderam bem essa questão, essa diferença entre DFC e o EBITDA? Cai na prova, questão importante de prova aí. Tranquilo, né? Entenderam. Então, vamos em frente. Então, como é o potencial de geração de caixa, uma análise temporal, né, uma análise longitudinal, se eu pego um período de tempo para analisar, isso vai possibilitar que a gente descubra se, ao longo do tempo, essa competitividade, essa eficiência da empresa está sendo incrementada ou reduzida. Então, tem lá um indicador que mede o potencial de geração de caixa decorrente só da operação. Então, se eu pego esse indicador ao longo do tempo, eu vou vendo se a empresa está aumentando, né, sua capacidade, seus diferenciais competitivos, ou não, né, se ela está perdendo eficiência ao longo dos anos. Por isso que esse indicador é bastante requisitado por parte dos acionistas, investidores na forma geral, né, corretoras, enfim. Então, é um indicador que traz essa possibilidade de analisar a competitividade e a eficiência da empresa por meio dessa comparação ano após ano e, principalmente, né, entre os concorrentes. Então, você pega lá a empresa contra ela mesma ao longo do tempo, né, e a empresa contra os concorrentes. Inclusive, você pode fazer as duas coisas simultaneamente. Eu fiz isso aí lá na frente, no finalzinho da aula, eu vou mostrar para vocês, né. Eu fiz uma análise longitudinal entre concorrentes. Eu acho que isso é o mais interessante, né. Você pode fazer uma análise isolada só da empresa contra ela mesma, aumentou, piorou, né, como é que tá? Ou você pode pegar um corte. Hoje, né, eu vou pegar determinada empresa e verificar o EBITDA dela com relação aos concorrentes. O EBITDA ou a margem EBITDA, né? Mas você pode fazer um exercício de comparar, de levantar informação do comportamento desse indicador específico do EBITDA na própria empresa e contra os seus concorrentes numa série temporal. Como está o comportamento dos players, né? Quem está melhorando, quem está piorando. E uma questão interessante, pessoal, eu acho que o principal ponto, né, desse indicador, como ele trabalha apenas o desempenho operacional, eu estou desconsiderando a contratação de empréstimo, né, a variação de imobilizados, eu estou desconsiderando a tributação, eu estou desconsiderando a tributação sobre o lucro, né? Eu estou desconsiderando também o custo de financiamento. Isso me permite que eu compare empresas, inclusive de países diferentes. Porque, note, o que é que difere o ambiente de negócio de um país para o outro? Essencialmente, a tributação, que é a nível de país, né? E o custo de captação de recursos. Né? Você tem empresas, tem países que tem um custo, por exemplo, a Selic aqui no Brasil, a taxa referencial chegou a ser, sei lá, 15%, 20%, hoje está em 2%, né? Mas mesmo assim, o custo de pegar empréstimo no Brasil é muito caro ainda. Né? Você tem um spread bancário enorme aí. Então, se você pega o lucro líquido da Petrobras e compara com qualquer outra empresa, né? Você pega lá a margem líquida da Petrobras e compara com a concorrente norte-americana, isso é cruel, né? Porque o lucro líquido é o residual após o efeito, né, da tributação, o efeito do sistema de financiamento, né, o custo de capital da empresa dentro daquele país específico. Então, não é um bom indicador para você comparar empresas de setor diferente. Mas o EBITDA sim, né? Porque o EBITDA isola a característica de país.
isola a tributação e isola o custo de capital. Então, ele permite, né, ou você pegando o EBITDA, o valor monetário, ou principalmente, que é mais comum, a margem EBITDA, né, que é a EBITDA dividido pela receita bruta, permite que você compare desempenho de empresas, de setores, de países principalmente diferentes. Desde que, evidentemente, ambos os países sejam signatários das IFRS, né? Ambas as contabilidades estejam no mesmo padrão. Então, a gente consegue inferir qual o melhor papel comparando entre países, né? Então, Petrobras contra a BP, que é inglesa, desconsiderando o efeito dos juros e dos impostos, né? Uma empresa paga mais impostos que outra por conta da carga tributária de um país, então você pega lá o Brasil, a carga tributária é muito alta. Se eu comparar o lucro líquido da Petrobras com a carga tributária tão alta que ela está sujeita no Brasil, com a petrolífera lá inglesa, que a carga tributária é mais baixa, fica inviável se comparar. Então, o EBITDA é interessante por conta desse aspecto. Bacana? Questão importante da prova também. Então, é um indicador muito utilizado para avaliar a empresa de capital aberto. Inclusive, pessoal, lá no Procemestre, em finanças, tem uma parte de valuation lá que trabalha múltiplos de mercado. O EBITDA é uma variável importante quando eu vai fazer valuation, né? Quando eu quero avaliar o valor de uma empresa. Especificamente lá, quando é trabalhar múltiplos de mercado. Então, é um indicador muito utilizado nessa avaliação de empresas, né? Então, fiquem atentos, porque lá a gente vai trabalhar esse indicador e, evidentemente, como esse assunto é dado aqui, lá eu não vou discutir o que é EBITDA, né? A gente vai partir do pressuposto que vocês já dominam ou conhecem bem essa variável. Então, algumas observações importantes sobre o EBITDA, né? Primeiro, mais uma vez, não representa o caixa, né? Se eu quero ver o caixa operacional, eu vou para a DFC, né? O caixa que foi realizado já, lá na DFC, atividades operacionais, você tem lá toda a variação do caixa operacional. Então, não é, isso é importante ressaltar, porque tem muita gente confusa aí, quando fala lá o caixa das operações, ele entende que o EBITDA é o caixa efetivamente gerado, né? Se assim fosse, não faria sentido em ter lá a DFC. Não é. Bacana? O EBITDA é o potencial de geração de caixa das atividades operacionais, decorrente das atividades operacionais. Então, ele não é caixa efetivo, porque a DRE é no regime de competência, né? Não no regime de caixa. Bacana? Mais uma vez, se ele fosse caixa, teria sobreposição de informação. Você teria o EBITDA e o fluxo de caixa operacional que iam se sobrepor. Não é isso que acontece. Outra questão importante, pessoal. Quando a gente está avaliando o EBITDA, eu não estou, mais uma vez, enxergando o custo de financiamento, né, os financiamentos que estão embutidos. Eu não estou enxergando a tributação que está embutida. Então, note que do resultado operacional até o lucro líquido tem um caminho grande ainda. Então, você pode ter uma empresa que tem uma EBITDA positiva, mas que dê prejuízo. Isso é importante, pessoal. Tem muita empresa que, quando vai divulgar os balanços, eles não dão ênfase ao lucro líquido. Eles mostram a EBITDA, porque é importante, tá lá, e o EBITDA é positivo, o EBITDA evoluiu. Só que nesse meio termo, você teve uma pandemia que as empresas tiveram que contrair dívidas, né, para manter o caixa e tal, que trouxe um custo financeiro muito alto. Então, você tem empresa lá que aumentou o EBITDA de um período para o outro, eventualmente, mas quando você pega o lucro líquido, há um prejuízo, né? Quando você pega o resultado líquido, há um prejuízo. Então, é importante, assim como qualquer outro indicador, né? Você nunca pode analisar uma empresa com um único indicador. Bacana? Bacana? Então, eu vou pegar lá o EBITDA, bacana, eu vou analisar o potencial de geração de caixa, mas a empresa tem que ter lucro, né? A operação tem que dar lucro, mas quando eu considerar a despesa financeira, considerar a tributação, o residual tem que ser positivo, né? Então, eu tenho que analisar outros números também de forma concomitante à análise emitida. Então, lucro líquido, consequentemente, ROA, ROI, né? ROIC, eventualmente, a evolução do faturamento, se está crescendo, se não está crescendo, como é que os custos têm se comportado, qual a eficiência da empresa em cortar custo, cortar despesa, como é que está o endividamento, quanto é que está o lucro, como é que está o lucro por ação, o dividendo yield, o payout, uma série de outras variáveis que são extremamente importantes e que não podem ser preteridas por conta desse indicador mágico. Pessoal, desconfie de qualquer indicador mágico, né? Tem muito influenciador digital, tem muito profissional de mercado aí que vendendo cursos, vendendo consultoria, enfim, e soluções fáceis, sobretudo, né? Então, duvide de qualquer indicador mágico, né? O cara vai dizer, você vai comprar empresa analisando 2 indicadores, né? É furada. Não sei se vocês acompanharam hoje aí,
Eu não sei se foi o... Deixa eu só pegar o nome do cara que fez, né? Teve um... Deixa eu pegar só aqui para... Cadê? O cara soltou um Twitter. Deixa eu ver se eu acho quem foi. A Musk, né? O Elon Musk, norte-americano. Ele soltou um Twitter lá falando, botou assim, compre tal, né? Colocou o nome lá, compre tal, né? Sei lá, imagina que ele bota lá, compre vale, né? Não foi isso, uma empresa norte-americana, compre tal. E a galera começou a comprar um papel, comprou um papel, ele saltou um absurdo, né? Saiu, era centavos de dólares e foi para lá 50, 60 dólares, sei lá, né? Sendo que na prática ele estava mandando o pessoal usar uma rede social e não era aquele, não era para comprar papel nenhum. E aí o papel que tinha subido, sei lá, não sei quantos mil por cento de 2, 3 dias, começou a despencar absurdo nos últimos dias, né? O que eu estou dizendo? Porque a gente tem um volume de investidores aí no mercado, né, um volume importante, com 3 milhões de CPF aí, mas que é manada, né? Tá lá e vai buscando estudar, eles não querem, né? Não estão muito focados em estudar análise fundamentalista, né? O pessoal disso em trade curto, que fica buscando dica com os investidores, com pessoas que eles confiam, e invariavelmente acontece isso, né? O cara coloca lá, compre isso, eles acham que é um papel, não analisa os fundamentos contábeis e sai comprando, né? É impressionante, pessoal. Eu participei de alguns grupos de investimentos e invariavelmente eu vejo situação desse tipo, né? O cara vai lá no grupo e coloca lá, ó, a determinada empresa passou de uma resistência, né? E agora deve buscar um crescimento de 20% nos próximos dias, né? Tem lá os alvos, né? Que são as resistências, né? Na análise técnica. E o pessoal sai comprando, né? Então, invariavelmente acontece, a pessoa coloca no grupo, aí sempre coloca no grupo, eu vou lá na Status Invest, dar uma olhadinha nos fundamentos, né? Antes de aportar, e evidentemente quando eu faço esse tipo de aporte, aí não é um position, né? Não é um longo prazo. Eventualmente, se a empresa tem um bom fundamento lá na Status Invest, é aquele 5% da carteira que a gente especula no curto prazo, e se tudo der errado, como eu vi que tem um fundamento, eu carrego na carteira. Não, o pessoal não faz isso. Alguém colocou lá um call, né, uma chamada, o que eles fazem? Eles vão e compram o papel, sem olhar fundamento. Então, esse cara foi, botou um tal de show 3, acho que era show 3, uma coisa assim. E aí, quando botou, eu fui olhar os fundamentos, eu digo, putz, horrível. Eu voltei lá e digo, ó, pessoal, horrível os fundamentos. E aí tinha uns 4 ou 5 que já tinham comprado já. E eles não compram um negócio de 10 ações, 20 ações, eles compram, botam muito dinheiro, né? Então, assim, é impressionante como tem muita gente ainda que tá nesse mercado por meio de indicações, né? Por meio de olhar o Twitter, que se alguém indicou alguma empresa, né? Lembre, pessoal, esses caras que têm muitos seguidores, eles têm um poder muito grande, né? Eles podem dizer, eles podem comprar previamente um papel, dizer, compra esse papel, a galera compra e eles vendem, né? Então, cuidado, né? É importante você ter a visão de alguém que vocês admiram, né? Então, esses caras aí, tem muita gente boa no mercado. Mas sempre que ele disser esse papel é bom, dá uma olhadinha nos fundamentos, né? Vai lá na Estados Invest e vê se faz sentido. Bacana? E mais do que isso, né? Dá uma olhada se a conjuntura mercadológica favorece aquele papel. Bacana? Então, agora tem muita gente aí apostando nas aéreas, né? Será que a gente vai sair da pandemia tão fácil, né? Será que a gente não vai ter uma segunda onda? Será que a vacina vai chegar? Tem muita dúvida ainda no cenário, né? Mas se for longo prazo, evidentemente, pode ser interessante dentro daquele capital especulativo, que vocês viram lá que tanto o Gol como o Azul, acho que eu falei para vocês, né? Tem péssimos fundamentos. Depois dá uma olhadinha na Status Invest. Bacana? Então, primeira observação, né? O emitido não representa caixa, né? Outra questão importante, né? Deve ser usado em conjunto com outros indicadores, né? Não canalizar um único indicador e tome cuidado com o indicador mágico que a influenciador digital está colocando aí como o melhor indicador, né? Apenas 2, 3 indicadores que são suficientes para você tomar uma decisão. Outra questão que é um indicador que só recentemente tem sido obrigatório. Então, historicamente, não era um indicador obrigatório, né? Se você pensar na nossa DRE clássica, você tinha, né, faturamento bruto, menos deduções, faturamento líquido, menos CMV, lucro bruto, menos as despesas, você tinha o lucro líquido, né? Então, essa ideia de lucro operacional, esse EBITDA, é algo novo, relativamente novo para a contabilidade, né? Então, não era até recentemente obrigatório para as empresas. Mas, a despeito de não ser obrigatório, né? Não obstante a isso, as empresas costumam reportar e dar muito destaque. Inclusive, dá destaque para ele
E pouco destaca para o lucro, porque muitas vezes o lucro não veio, né? Veio um prejuízo, mas ele destaca o EBITDA. Então, para calcular esse EBITDA, é importante você, primeiro, né, partir do lucro operacional. Né? Uma vez que eu estou falando da capacidade, do potencial de geração de caixa decorrente da operação. Então, eu vou pegar o lucro operacional, né? Então, é o CMV menos as despesas operacionais, ou seja, administrativas e comerciais, com exceção da despesa financeira. A despesa financeira não está dentro do EBITDA. Lembra lá? Lucro antes dos juros, a tributação, depreciação e amortização. Então, a despesa financeira não está ali dentro. Então, o EBITDA, o lucro operacional, vai ser o lucro bruto menos as despesas operacionais e mais, eventualmente, receitas operacionais. Outra observação importante, pessoal, o pessoal invariavelmente comete esse erro, né? Dá uma olhadinha se a depreciação não está dentro lá das despesas administrativas, né? É lucro antes da despesa administrativa, antes da depreciação. Então, eventualmente você vai lá montar, aí você pega lá a despesa administrativa completa, né? Sendo que dentro daquela despesa administrativa pode ter depreciação, amortização, né? Então, cuidado. Então, essa é a ideia, né? Você não pode considerar a depreciação e a amortização dentro, porque elas não são despesas que geram saída de caixa, né? Então, você pode até fazer dessa forma, você pega lá o faturamento líquido, tira o CMV, então o lucro bruto, no lucro bruto você tira as despesas administrativas e comerciais, e dessas despesas você vai adicionar a depreciação e amortização, né? Uma vez que não há a saída de caixa, não há o consumo de caixa. São despesas por competência, mas que não necessariamente não acarretam a redução do caixa. Bacana? Outra possibilidade de a gente calcular o EBITDA é de baixo para cima da DRE. Né? Veja que nessa primeira possibilidade, eu parto da parte superior até a intermediária. Né? Então, vou partir lá do faturamento, tiro o CMV, tiro as despesas, adiciono eventualmente a depreciação e amortização, você tem lá o EBITDA. Outra possibilidade é você partir da última linha da DRE, do lucro líquido. Então, eu vou somar a parte da tributação, né, imposto de renda, contribuição social, a despesa financeira, a depreciação e a amortização. Então, se você vier de cima para baixo ou de baixo para cima, ele vai convergir, né? Você vai encontrar o mesmo resultado. E aí, pessoal, como não é tão trivial, né, esse cálculo, né, quem não conhece a contabilidade, quem não é contador pode ter alguma dificuldade, as empresas normalmente calculam isso, né? As empresas, elas já trazem o indicador preparado e com destaque, né? Você pega lá os destaques que eles trazem lá dos resultados, eles vão botar o EBITDA como uma das principais variáveis, né? Então, é uma variável importante, os investidores dão muita atenção, as empresas, né, percebendo isso, trazem a informação preparada, mais uma vez, tem que tomar cuidado com outras variáveis importantes. Você não pode preterir outras variáveis por conta de uma variável específica, né? Outra observação importante, eu já até falei já no início da aula, mas é importante, né? Você não pode utilizar o EBITDA para avaliar alguns setores específicos, por exemplo, instituições financeiras, né? Por que não pode? Porque o EBITDA é atividade operacional. Como é que eu vou trabalhar a atividade operacional excluindo as operações financeiras? Lembra do EBITDA? Eu vou trabalhar o resultado operacional considerando as despesas administrativas e comerciais, né? Mas aí eu vou excluir as operações financeiras de uma empresa bancária, né? O core de uma empresa bancária são operações financeiras, né? Então não faz sentido você calcular o EBITDA de uma empresa bancária. É por isso que quando você pega lá com dinheiro, não, na Status Invest, você não vai ter EBITDA. Aqueles indicadores que trabalham EBITDA, que trabalham EBIT, não tem para bancos, né? Porque não faz sentido você excluir o âmbito financeiro, das operações financeiras, para calcular um indicador que mede a eficiência da operação bancária, de uma operação bancária, né? Então não faz sentido. Por isso que você não deve calcular, não deve avaliar se alguma base lhe der essa informação, considera, né? Não faz sentido calcular a EBITDA de instituições financeiras. E aí, pessoal, assim como a gente tem lá o lucro, né, que é uma variável importante, e aí você tem um equivalente, vamos dizer assim, né, em termos de avaliação por parte do mercado, o EBITDA, você tem lá também a margem líquida, né, que é o lucro líquido pela receita bruta. E aqui você vai ter também a margem EBITDA, né? Então, a margem EBITDA equivale
em termos de parâmetros de avaliação, a margem líquida, né? A margem EBITDA, a gente vai pegar lá o valor financeiro do EBITDA e vai dividir pela receita da empresa, a receita líquida da empresa no período. Eu quero mostrar ou descobrir qual é a capacidade da empresa converter receita em caixa, né? Qual é a proporção da receita que efetivamente se transforma em caixa ou tem um potencial de se transformar em caixa por parte da companhia. Então, margem EBITDA de 0,3. O que isso quer dizer? De tudo que ela vende, 30% se converte em caixa, né? 30% vai gerar um incremento efetivo do caixa. Então, o EBITDA é importante, os investidores usam muito, mas também eles se preocupam com a margem EBITDA, em analisar isso de forma relativa e não apenas de forma numérica, monetária, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Por que os investidores gostam tanto da margem EBITDA? Porque se você pensar que uma empresa grande, eu vou comparar uma empresa grande com uma empresa pequena, no mesmo setor, a empresa grande, evidentemente, vai ter um maior EBITDA. Por que vai ter uma maior EBITDA? Porque o fato dela ser grande vai fazer com que ela venda mais. E ela vendendo mais, ela vai ter um maior potencial de gerar caixa. Então, no lugar de você olhar efetivamente o EBITDA, alguns investidores também dão muita atenção para a margem EBITDA, né? Qual é a margem dessa empresa? Como é que essa margem tem evoluído ao longo do tempo? E ele compara entre empresas por margem, e não por EBITDA como um todo. Mais uma vez, empresas grandes tendem a vender mais. Se vende mais, tende a ter um potencial maior de geração de caixa. Então, não faz muito sentido você comparar empresas que têm portes muito diferentes apenas por essa variável EBITDA. É importante você ponderar qual é a proporção desse EBITDA, né? Qual é a margem, uma medida relativa desse EBITDA frente a algum indicador, alguma outra variável, né? E a variável mais comum que se tem é a receita líquida. A gente divide o EBITDA pela receita líquida para ver qual é a margem EBITDA. Então, aqui só um exemplo de aplicação do EBITDA, né? Você tem lá receita operacional, menos a dedução de receita, você tem receita líquida, né? Menos o CPV, você tem o lucro bruto. Menos as despesas operacionais, né? Despesa com vendas, despesa administrativa, você tem o lucro operacional. Bacana? R$ 2.300, né? Então, tá aqui, ó, 2.300 é o EBIT, né? Se eu somar com a depreciação e amortização, eu tenho o EBITDA. Eu estou somando aqui porque, em tese, né, esses 300 aqui estão dentro das despesas administrativas aqui, né? Estavam aqui dentro já. Então, o EBIT é lucro antes da tributação, né? E dos juros. Se eu somar com a depreciação e amortização, você tem lá o EBITDA, né? Esse EBIT, pessoal, mais uma vez, é o NOPAT, né? Que ele é muito utilizado, por exemplo, lá, a gente viu ontem, no cálculo do EVA, e ele também é muito utilizado quando a gente vai fazer valuation, né? Esse mês que vem a gente vai falar muito desse BIT, né? Um variável importante que sinaliza o potencial de geração de caixa. Lembrando que daqui para o EBITDA, né, só tem só a depreciação e amortização, bacana? Ele é usado para avaliação de geração de caixa, mas com essa perspectiva de somar a depreciação, né? Quando for fazer um valuation nos próximos semestres, vão ver isso. E aí, só para a gente ver como essa variável é importante, né? Aqui eu peguei o Petro 4, né? Petrobras, terceiro trimestre de 2020, né? O que ela reportou. Então, quando você vai lá nos principais resultados, né, que é um destaque a própria empresa traz para os investidores, olha o que ela coloca, né? Terceiro trimestre de 2020, o EBITDA ajustado cresceu, né, aproximadamente 34% em relação ao segundo trimestre do mesmo ano, atingindo 334 bilhões. Pessoal, tem um tópico específico EBITDA, né? Se você for ver, não é o caso da Petrobras, a Petrobras acho que tem, mas tem muita empresa que não tem um tópico específico para lucro líquido, né? Mas com certeza vai ter um tópico específico para o EBITDA. Aí ele traz, né? Houve um crescimento. E observação importante, pessoal. A Petrobras está dando prejuízo trimestre após trimestre, né? Você pode olhar, o último trimestre da Petrobras foi prejuízo. Bacana? E aí, olha o destaque que ela dá para o EBITDA, né? Cresceu 33% e atingiu 34 bilhões. Pessoal, uma questão importante. O EBITDA sinaliza a capacidade, a operação, né? O resultado da operacional. A operação deu lucro, né? Por que o lucro líquido poderia dar prejuízo? Pergunta importante aí para a prova. O EBITDA é positivo. O lucro líquido
O resultado líquido é prejuízo. O que aconteceu com a empresa, então? Por que o resultado líquido é prejuízo? Caso da Petrobras, né? Ela teve EBITDA positiva, está aqui, ó. Cresceu 38%, atingindo 34, 33 bilhões. Mas se você pegar o resultado líquido da Petrobras, é um prejuízo. O que aconteceu? Por que houve esse prejuízo? Petrobras tem ROI de menos 18%, ROA de menos 4,5%. E aí, pessoal, o que aconteceu com a Petrobras? Por que ela teve a operação deu lucro e o resultado líquido deu prejuízo? Tá difícil hoje, hein? Enfim, vamos avançar, né? Se o resultado da operação deu lucro e o lucro líquido, né, o resultado líquido foi um prejuízo, impacto forte das despesas financeiras, né? A empresa pagou despesa financeira superior ao resultado operacional, né? E evidentemente, a conta vai fazer a conta e nós temos lá como resultado final um prejuízo. Então vamos embora, né? Aqui eu fiz uma evolução do EBITDA para o setor de proteínas, né, um setor que eu tenho acompanhado, eu tenho interesse. Então eu peguei lá de 2009 até 2020 e eu fiz lá a comparação, né, da JBS, da Marfrig e da BRF, né? Como é que se comportou ao longo do tempo em termos de geração de caixa operacional. Então, olha o comportamento da JBS. Olha o potencial de caixa que a JBS vem apresentando nos últimos anos. Em especial, do terceiro trimestre de 2019 para cá, né? Olha para isso. E olha os concorrentes, né? Você tem dois grandes concorrentes, evidentemente que a JBS é a maior do mundo, né? Mas olha a diferença de caixa, de potencial de geração de caixa da JBS para os seus concorrentes. Isso aqui está em unidade de milhões, pessoal. Então, aqui você 30 bilhões, né? Aqui veja, aqui é o comportamento do EBITDA, aqui é o comportamento do valor de mercado, né? Então, olha, se você quiser tentar traçar uma tendência aí, olha que o comportamento aqui de Marfrig e BRF é relativamente coerente, vamos dizer assim, com o seu valor de mercado. Mas olha o comportamento da JBS, né? Olha o potencial de geração de caixa da JBS, né? Como é que está se comportando, e olha o preço das ações, né? Na verdade, é o valor do mercado, mas o valor do mercado não mais é que preço vezes quantidade, né? Então, veja que comparado aos concorrentes, né, e tendo como parâmetro aí o EBITDA, o papel está descontado, né? Porque enquanto a geração de caixa está ascendendo, né, uma tangente aí ascendente, o valor do mercado está bem aquém. Se você pegar aqui esse ponto aqui é terceiro trimestre de 2019, né? Você pega aqui o terceiro trimestre de 2019, deixa eu ver lá como é que tá, para aí, 1 do 9. 1 do 9, ó. Pronto. O topo do valor do mercado foi nesse ponto aqui de geração de caixa, né? Daqui para frente houve todo esse avanço em geração de caixa e o valor do mercado só caiu. Então note que por essa confrontação aí, a gente pode perceber que existe vamos dizer assim, um delay, né? Um ruído muito grande entre o valor do mercado e a geração de caixa, o potencial de geração de caixa. Mais uma vez, pessoal, os investidores estão bem preocupados com o potencial de geração de caixa. Você tem uma situação dessa em que a empresa está apontando a alta capacidade de gerar caixa, né? Quando você vai fazer o fluxo de caixa da JBS por fluxo de caixa descontado, um valuation lá, a gente percebe que existe um gap muito grande, né? Assim, uma margem de segurança muito grande entre o valuation, que seria justo, e o valor que está sendo precificado atualmente. Por quê? Porque o caixa explodiu, vamos dizer assim, né? E o valor do mercado, né, a cotação não acompanhou esse comportamento. Então, resumidamente, né, o EBITDA é uma variável importante que sinaliza o potencial de geração de caixa operacional por parte das empresas. O potencial de geração de caixa se difere do caixa efetivo gerado. Né? O caixa efetivo gerado na operação está lá na DFC.
o EBITDA é o potencial de caixa que vai ser gerado para a entidade nos períodos subsequentes, né? Quanto maior essa capacidade e qual maior a evolução ao longo do tempo, maior a eficiência que a empresa tem, né? Maior o grau de eficiência que a empresa está agregando para os negócios, né? E é normal que, atrelado a esse ganho de eficiência, nós tenhamos aí o mercado respondendo em termos de maior cotação, né, maior valorização dos papéis. E, mais uma vez, isso não se reflete na JBS nesse período mais recente. Né? Seja por conta do desenvolvimento com problemas extra-empresa, né? Note, pessoal, só voltando no gráfico aqui, ó, até 2015, 2016, o comportamento é similar, tá vendo? Ó? JBS subindo aqui o valor de mercado, acompanhando a subida do EBITDA, né? Mas depois tem uma decolagem do EBITDA e não tem o retorno, não tem esse acompanhamento por parte lá do valor de mercado. Então, o extra, né, operacional tem contaminado muito as ações da JBS. Dúvidas aí, pessoal? Sobre EBITDA, alguma questão específica aí? Pessoal, como não há nenhuma dúvida, não há qualquer interação, eu vou encerrar a chamada, vou encerrar a aula, vou colocar o link, subir o vídeo, colocar o link, e aí na próxima aula dá continuidade. Né? Vocês não estão muito papo hoje. Em tese, se não há questão, eu entendo que vocês aprenderam, né? Estão dominando, então vou partir desse pressuposto. Boa noite, então, senhores.